Olá, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para esse primeiro dia de junho, uma quinta-feira de decisão na Copa do Brasil. Jogos da volta entre São Paulo e Sport. Primeiro jogo lá em Recife, 2-0 para o São Paulo. Classificação encaminhada, será? E um Fla-Flu que no primeiro jogo 0-0, tá? Temos também a relegation, início da relegation da primeira divisão da Alemanha. O Stuttgart enfrenta o Hamburgo, primeiro jogo dentro da casa do Stuttgart. Tem campeonato argentino também, tem outras coisas que a gente vai comentar juntos por aqui. Fica o convite para você acompanhar o conteúdo até o final e, se gostar, se inscrever para ajudar a gente a continuar crescendo nessa plataforma. Bom, antes da gente começar o nosso planejamento de trabalho, eu vou tentar, sempre que possível, dependendo do horário de gravação, assim como vocês pediram, comentar um pouco dos jogos anteriores que a gente tinha comentado aqui, né? Que a gente tinha planejado aqui. Como eu tô gravando ainda na manhã de uma terça-feira, os jogos da Turquia, das 14 horas ainda não começaram, mas a gente tinha comentado sobre molde, sobre o Bodoglin, só que não tinha dado tempo de comentar ainda sobre o restante dos jogos. Por exemplo, o BK Häcken venceu o Göteborg já foi uma equipe mais chata de se enfrentar hoje em dia, dá pra gente ficar de olho nesse BK Häcken e também, óbvio, quando o Göteborg ele tiver como visitante dessas equipes mais fortes, pode ser interessante também, tá? Então, mais um time aqui. Eu tô pra ficar de olho também nesse Elfsborg, tá? Que é uma equipe que tem feito uma campanha muito forte aqui no campeonato da Suécia, tá? Outro jogo que aconteceu, que a gente comentou, foi o Vikingur Reykjavik perdendo para a equipe do Valur. Já tinha se complicado em outros jogos contra a equipe do Valur. E também o Breiðablik não saindo do zero contra o Keflavik, né? Ainda são equipes que eu estou tentando me acostumar um pouco mais. Não são equipes de tanto conhecimento. Vocês comentaram mais para mim aqui sobre o Breiðablik. Eu, de fato, só conheci o Vikingur Reykjavik. Mas vamos juntos. Vamos tentando entender o que essas equipes têm de características. Eu vou tentar ver o estilo de jogo de cada uma delas por meio de vídeos. Aqui eu tenho algumas ferramentas que são pagas para eu conseguir ver como essas equipes criam situações de perigo. As principais características problemáticas em relação à defesa também, para a gente ir tentando encontrar oportunidade e fugir das pegadinhas. E por último, aqui eu já estava dormindo faz tempo, né? O River Plate empatou 2-2 com a equipe do Vélez, saiu na frente com o gol do Rojas aos 26, tomou um empate com o gol do Lucas Prato, aquele Lucas Prato, e aí depois com o Beltrán fez 2-1 e aos 86 do Francisco Ortega, tomou um empate. Me parece que foi um jogo de maior domínio do River. A gente pode olhar talvez as estatísticas aqui, foi um jogo de maior domínio do River, mas o time do Vélez marcou aqui quando estava melhor, né? Empatou o jogo quando estava melhor, mas o outro empate do Vélez parece que foi numa jogada já possivelmente de contra-ataque, onde ele já não estava assim tão bem em campo. Beleza? Então foram esses os jogos da segunda-feira. A maioria dos favoritos que a gente tinha comentado aqui venceu, mas outros acabaram vacilando. A gente tem que anotar esse tipo de coisa. Vamos então começar o nosso planejamento de trabalho dessa quinta-feira no jogo da relegation da Alemanha às 15h45 entre Stuttgart e Hamburgo. Vou trazer as estatísticas de como foi o Stuttgart dentro de casa, como foi o Hamburgo fora de casa, e primeiro eu vou te dar um contexto dessa partida. Para você que não é acostumado a trabalhar a relegation para o time da primeira divisão nada mais é do que a tentativa de escapar do rebaixamento. E a promoção para o time da segunda divisão, no caso o Hamburgo, é a tentativa do time subir para a primeira divisão. Então nós tivemos o Hamburgo que terminou na terceira colocação da segunda divisão, e aí eu dei todo um contexto de como o Hamburgo conseguiu essa façanha, né? Na verdade não foi culpa do Hamburgo, o Hamburgo fez o que tinha que ser feito na última rodada, mas foi uma situação inusitada. Eu comentei acho que chama short, né? Que a gente sobe aqui no YouTube. Se você procurar aí no meu canal, tem um short onde eu expliquei em 1 minuto como foi a última rodada da Bundesliga 2. Depois você dá uma olhada, até cheguei a comentar, a postar isso no Instagram também. Eu não sou assim tão tecnológico, tô aprendendo. E foi uma situação onde o Hamburgo venceu, o Sandhausen tinha que vencer mesmo, porém o jogo terminou antes do jogo do Heidenheim, que disputava ali junto com o Hamburgo. Acabou que a torcida do Hamburgo invadiu o campo, comemorou antes da hora, e o Heidenheim tinha um jogo ainda por terminar. O Heidenheim naquele momento perdia por 2-1, o juiz deu 11 minutos de acréscimo, e o resto vocês já sabem, né? O Hamburgo ele foi empurrado ali para jogar essa relegation. E o Stuttgart empatou o último jogo com o Hoffenheim.
dentro de casa, teve muita chance de vencer, poderia ter escapado, mas não escapou. Então nós temos aqui um time de primeira divisão, que já esteve recentemente na segunda, o Stuttgart, tá? Recentemente mesmo ele esteve. E o Hamburgo que está preso na segunda divisão desde 2018, disputou a promoção, né? Disputou o jogo de playoff no ano passado. Eu vou comentar com vocês como funciona esses jogos de playoff. Eu trouxe aqui um histórico desde 2008, quando a gente tinha, eu acho que era uma disputa mais parecida aqui, né? Não, posso citar que na maioria das vezes foi mais ou menos a mesma coisa. Mas teve aquela questão da Alemanha mudar um pouco as suas versões de liga, né? Então eu vou puxar aqui desde 2008 para ficar mais fácil, tá? É muito complexo e é muito raro de acontecer o time da segunda divisão conseguir subir. Eu tive aqui uma situação do Nuremberg. Para quem não sabe, o Nuremberg é o segundo maior campeão da Alemanha, que hoje ainda está na segunda divisão da Alemanha, né? Tá agarrado ali. Eu tive o Nuremberg em 2008. Eu tive o Fortuna Düsseldorf, que hoje também está na segunda divisão, mas que conseguiu subir contra o Hertha em 2011. Eu tive lá depois, em 2019, o Union Berlin, que conseguiu subir para cima do próprio Stuttgart. Foi o ano que o Stuttgart caiu. E curiosamente, o Union Berlin, para quem não se lembra, o Union Berlin disputou agora a Conference League, chegou a disputar a Europa League e nesse momento está classificado para a Liga dos Campeões, né? Então, olha só, uma história do Union Berlin, subiu para a primeira divisão e agora está chegando numa Liga dos Campeões da UEFA. Então é possível ver nesse histórico que das últimas 15, 16 temporadas, somente em 3 situações a equipe de segunda divisão conseguiu vencer a equipe de primeira. Óbvio, tem questão de investimento. A equipe que está na primeira divisão tem muito mais investimento, já tem um elenco encorpado. O ritmo, por mais que o ritmo da segunda divisão também seja muito pauleira, muitos gols, muita recuperação de resultado, o ritmo da Bundesliga 1 ele é muito mais forte, porque as equipes erram menos. Na Bundesliga 2 tem muito erro, tem muito jogador de baixa qualidade. Na Bundesliga 1 os caras já vêm numa pegada muito forte. Então, o time de primeira divisão, por mais que ele tenha feito uma temporada ruim, quando ele chega num jogo desse, cara, ele joga com uma estrutura muito maior, percebe? Por isso que é raro de acontecer o time de segunda divisão conseguir subir. Porém, o Hamburgo é um time que tem caixa. O Hamburgo, campeão da Liga dos Campeões. O Hamburgo é vice-campeão do mundo, perdeu pro Grêmio na final do Mundial. Lembra? O Hamburgo é um time muito grande. Tá agarrado nessa caverna do dragão da segunda divisão, mas é um time muito grande. Porém, no ano passado, o Hamburgo não conseguiu subir contra o Hertha. Primeiro jogo 1-0 e perdeu por 2-0 depois no jogo da volta, tá? Ou seja, o primeiro jogo, se eu não me engano, foi na casa do Hertha e o segundo foi na casa do Hamburgo. Posso estar fazendo confusão, mas foi mais ou menos isso. E o Hamburgo não conseguiu se classificar. E de novo o Hamburgo está aqui disputando contra o Stuttgart. Uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é, na maioria dos primeiros confrontos, principalmente nos últimos anos, eu tive um jogo mais disputado, ó. 1-1, 1-1, 1-0. Aqui um 3-1, mas o Kiel veio extremamente mal preparado para esse jogo, eu me lembro desse playoff. Aqui um 2-2, depois 0-0, 1-0, 1-0. Então não é um jogo, na maioria das vezes, tão aberto. Não é um jogo tão corrido como a gente costuma ter expectativa de jogos de Bundesliga 1 e 2. Talvez, dependendo do resultado que aconteça no primeiro jogo, a partida da volta seja um pouco mais agradável. Mas enfim, vamos trabalhar com o que a gente tem. Depois vamos criar o nosso cenário. O time do Hamburgo foi muito bem fora de casa essa temporada, tá? A gente consegue ver aqui, ó, melhor campanha fora de casa. 9 vitórias em 17 jogos, mais de 50% de vitórias, saiu na frente também mais de 50% das vezes. É muito bom? Não é tão bom assim, porque a gente tem que lembrar que fora de casa as campanhas são niveladas por baixo, né? A maioria dos times joga muito melhor, obviamente, dentro de casa. Uma equipe que falhou pouco em marcar, mas é uma equipe que sofreu bastante gol. Perceba que o Hamburgo, que ficou muito bem colocado na segunda divisão, fora de casa, tomou mais gols do que o Stuttgart, que ficou pessimamente colocado na primeira divisão dentro de casa. Ou seja, o Hamburgo, ele tem um problema defensivo e é um problema crônico. Pelo visto, nas outras temporadas também foi assim. É uma equipe forte ofensivamente? Sim, isso aí não dá pra negar, tá? O Stuttgart, não à toa, tá disputando contra o rebaixamento, não passa de 30% de vitória, não saiu na frente com tanta frequência, uma equipe que falha pouco em marcar, entre aspas, dentro de casa, mas é uma equipe que também sofre gol com muita frequência, sofreu gol em quase todos os jogos. Primeiro tempo do Hamburgo foi melhor na segunda divisão, o Stuttgart dentro de casa não conseguiu passar de 20% de vitória no primeiro tempo, mas foram equipes que não perderam tanto e não tomaram tanto gol assim, pelo menos nessa divisão, né? Acaba que os gols ficam bem divididos, mas não foram equipes que perderam tanto. No segundo tempo a mesma coisa. Não tenho tantas derrotas, mas o Hamburgo lidera também na parte de vitórias. Em relação à
bolas paradas, bolas aéreas, o Hamburgo ele tem uma larga vantagem. Foi um time que essa temporada usou muito do fundamento aéreo, não só de bolas paradas, mas de cruzamento com a bola rolando para marcar os seus gols. Também muitos fora de casa, tá? 13 gols de cabeça, 6 gols de escanteio, 10 finalizações de fora da área. O time do Stuttgart não conseguiu passar de 5 gols marcados de cabeça, não é uma equipe que usa muito esse fundamento, mas sofreu 7 gols nesse fundamento. O time do Hamburgo também, assim como marca bastante, também sofre bastante. E uma coisa que me chama a atenção são duas equipes que utilizam bastante da finalização de fora da área para tentar abrir os seus jogos. E nesse tipo de jogo truncado, porque o primeiro jogo costuma ser mais estudado, pode fazer diferença. Agora, esse match aqui que a gente brinca, né? Tipo um Tinder, essa bola aérea forte ofensivamente no Hamburgo contra essa defesa aqui do Stuttgart, pode gerar oportunidades para o Hamburgo nessa bola aérea. Eu tenho uma cotação do Stuttgart para esse jogo a 1,70 e uma cotação do Hamburgo a 5. E eu vou ser sincero com vocês, eu acho que o Stuttgart chega mais favorito para permanecer na primeira divisão do que o Hamburgo para subir, tá? O Hamburgo tem muita fragilidade defensiva, o Hamburgo tem muita essa mania de recuar quando está na frente do placar, talvez aconteça isso dentro de casa, não fora de casa, mas eu vejo o Stuttgart vindo para engolir o Hamburgo nesse primeiro jogo, tá? A rotação do time do Stuttgart me parece estar um pouco mais acelerada. Eu posso me enganar, mas eu acho que o Stuttgart é bem favorito para esse primeiro jogo. Perdeu muito gol no último jogo contra o Hoffenheim, que poderia ter definido a equipe não disputando esse playoff. O Hamburgo jogou muito mal o jogo contra a equipe do Sandhausen, jogou muito mal o outro jogo antes, onde também venceu o Greuther Fürth. Não merecia ter vencido, na minha opinião, nenhum dos dois jogos, porque fez o que precisava fazer e recuou. Então, em relação a giro, a intensidade, a parte física, eu acho que o Stuttgart chega melhor. Mas não é à toa, e eu não posso só elogiar o Stuttgart, eu preciso também criticar, não é à toa que o Stuttgart está disputando para não cair. Tem problemas defensivos, tá? Então o Hamburgo pode se aproveitar disso, principalmente em situações de bola parada. Mas nesse primeiro jogo eu vejo sim favoritismo do Stuttgart, que vai contar com um apoio muito forte da sua torcida e é uma equipe que quando tá na frente contra-ataca muito bem. Se o Hamburgo sair atrás e não souber gerenciar a dose de como ele vai se expor, se ele vai tratar esse jogo, o primeiro jogo, como algo só para 90 minutos, ou ele vai entender que tem um jogo da volta e ele pode se expor, mas se expor de maneira inteligente, se ele conseguir se expor de maneira inteligente, tudo bem. Se ele for para cima, esse confronto pode acabar na primeira partida, porque o Stuttgart provavelmente vai explorar a velocidade em contra-ataque se estiver na frente. Já o Hamburgo é um time que quando quer recuar, quando está na frente, sabe, mas corre muito risco. Gosta de fazer, mas corre muito risco. Eu prefiro o Hamburgo contra-atacando quando está na frente, tá? Então, se tivesse que trabalhar gols por aqui, eu esperaria o primeiro gol para ver o comportamento da equipe que sofreu. Se você é trader assim como eu gosto muito de pensar nesse back Stuttgart se ele entrar com esse giro alto que eu estou esperando e se o Hamburgo ficar muito recuado sem conseguir contra-atacar. Qualquer coisa diferente disso, eu vou ficar de fora, porque eu preciso também entender que o Stuttgart não está nessa posição da primeira divisão, não ficou na primeira divisão, né, nessa posição na primeira divisão à toa. As duas equipes sofrem gol com muita frequência e cedem muitas oportunidades. Porém, se o Stuttgart começar muito bem, vale a pena. Se você é Panther, eu vejo com bons olhos esse empate anula do Stuttgart, tá? Vejo com bons olhos pela rotação que o Stuttgart tá nesse momento. O Hamburgo é um time muito emocional, parece aquelas crianças mimadas. Se você tirar a chupeta dele, se você tirar o brinquedo dele, ele começa a chorar. Então, se o Stuttgart sair na frente, o Hamburgo pode ter ali uma crise emocional, pode se complicar, tá? Então, vale muito a pena para você assistir o jogo ao vivo para ter essa percepção. E se você puder e quiser trabalhar no mercado de gols, espera o primeiro gol, independente de quem seja, e verifique o comportamento da equipe que tomou. Se ela tá indo para cima de maneira desesperada, vale buscar mais gols por aqui, 1 ou 2. Se ela entende que é um confronto de 180 minutos, aí talvez seja melhor ficar de fora do mercado. Da noite, o jogo da volta entre São Paulo e Sport no Morumbi. São Paulo conseguiu um excelente resultado fora de casa, ganhando por 2-0. Um time do Sport que não é fraco. Um time do Sport que tem sido um dos melhores ofensivamente no país, pelo menos nesse ano de 2023. Mas, se for falar de temporada ou de momento que vive... Temporada não, mas o momento que vive o São Paulo com o Dorival Júnior é absurdo, né? Eu não me lembro se o São Paulo chegou a ter uma derrota com o Dorival. Acredito que no início, talvez, né? Pô, agora eu vou pesquisar. Dorival Júnior Transfer Market. Vamos ver como que tem sido a campanha do Dorival no São Paulo. Vamos ver junto? Olha aí, ó.
Doriva tem um plano, bicampeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores, campeão da Sul-Americana e campeão do Campeonato Brasileiro Série B. Tem mais títulos, mas tudo bem. Com o São Paulo são 11 jogos, 2,27 pontos por jogo. Olha só, o desempenho do São Paulo com o Dorival, chegada do Doriva, aqui ó, assumiu o São Paulo, depois a derrota pro Avaí no Maracanã, ele assumiu o São Paulo. Olha lá, 3-0 contra o América, 1-0 contra o Ituano, 1-1 com o Curitiba, 0-0 com o Tolima fora de casa, fase de grupos da Sul-Americana, 2-0 contra o Internacional no Morumbi, no Brasileirão, empatou com o Fortaleza fora de casa, 1-1 com o Corinthians, jogou muito bem esse jogo, principalmente em relação à posse de bola, controle do jogo. 2-0 contra o Sport, depois 4-2 no Vasco, chegou a abrir 2-0, se não me engano, tomou um empate, mas depois fez 4-2. 2-0 no Porto Cabejo e virada para cima do Goiás dentro de casa 2-1. 100% de aproveitamento não é, mas é um time que está invicto com o Dorival Júnior. Então assim, hoje é difícil de imaginar o Sport vindo aqui no Morumbi, que é complicado jogar no Morumbi contra o São Paulo, e tirando essa desvantagem. O que me indica esse jogo? O São Paulo ele não precisa da vitória. E o Dorival é um cara que sabe jogar de maneira reativa também, tá? Ele gosta de jogar de maneira propositiva, mas ele sabe jogar de maneira reativa. Eu imagino um jogo onde o Sport tem que errar zero, né? Aquele famoso jogo de soma zero. Então eu imagino um Sport vindo pra cima desde o início. Porque quando é um resultado de 1-0 só, a equipe tem 90 minutos pra fazer um gol. Se ela pensar, talvez em prorrogação, pênalti. Mas com 2-0, não dá pra você titubear. Não dá pra você deixar o tempo passar e imaginar que no segundo tempo você vai conseguir resolver. Então o Sport vai ter que vir para cima logo de início. Então o São Paulo provavelmente não vai conseguir ter o domínio da partida inteiro, porque o Sport vai brigar pela bola, vai querer jogar, vai querer empurrar o São Paulo para trás de alguma maneira, a famosa empurrância, mas o São Paulo vai ter muito espaço em cima do erro do adversário, porque é um time que precisa marcar gol de uma maneira desesperada, é um time que está muito mais propenso a errar, tá bom? Então, a gente pode até utilizar os números do Brasileirão, aqui eu vou comparar São Paulo, Série A, dentro de casa, 100% de aproveitamento. É até, louvável, a gente até pode usar, porque o nível de enfrentamento do São Paulo no Campeonato Brasileiro realmente é muito grande. Só que o Sport fora de casa na Série B não tá tão bem. Nenhuma vitória em 3 jogos. Então, nesse comparativo, numericamente falando, o São Paulo vai ter muito mais vantagem. Então, eu acho que comparar o Sport só nessa questão da Série B, por mais que o nível de enfrentamento na Série B também seja difícil, é complicado, porque senão eu vou acabar dando um peso muito maior para o São Paulo, tá? Então, numericamente, eu vou deixar de fora. Eu vou pensar muito mais no momento. Hoje eu vejo o Sport talvez tendo uma temporada muito boa, mas não sei se é o melhor momento da equipe, mas hoje eu vejo o São Paulo tendo talvez uma temporada não tão boa ainda. Acho que tem muito pela frente o São Paulo, muito pela frente. Não só a classificação na Sul-Americana em primeiro do grupo, mas também lutar aqui por vaga na Libertadores no Brasileirão. Mas é certamente um dos melhores momentos do futebol brasileiro. A gente pode colocar o Botafogo, que também está vivendo um excelente momento, mas o São Paulo, depois que o Dorival assumiu, é absurdamente um dos melhores momentos do Brasil. Então vai ser muito complicado para o Sport, mesmo a gente ignorando os números, o Sport reverter esse placar. Se você é trader, é um jogo muito complexo, porque eu não vejo o favorito tendo domínio do jogo. Não aquele domínio que a gente gosta, de bola no chão, empurrando o adversário para trás, controle, linhas altas, que o Dorival até sabe fazer, mas o tipo de jogo eu acho que não converge tanto, porque o Sport vai se expor um pouco mais, vai subir mais as linhas, vai tentar empurrar o São Paulo para trás e vai disputar a bola. Então nisso você não vai ter aquela tranquilidade. Talvez no trade, se você tenha método para trabalhar correção do favorito, você pode tentar vir com um cenário de, se o Sport conseguir fazer um jogo, entre aspas, perfeito, empurrando o São Paulo para trás, essa cotação do São Paulo a 1,55 ela vai corrigir, você pode aproveitar. Mas é um risco muito alto, porque você vai ter um dos times que está com o melhor momento no Brasil, sem dúvida, tendo um Sport ameaçado, ansioso, nervoso vindo para cima, não podendo errar, e qualquer escapada do São Paulo pode ser fatal. Então, trabalhar contra o São Paulo também não é uma situação tão salutar, tão saudável, tá? Então, para trade, talvez seja um jogo que eu ficasse de fora, que eu não vejo o Sport vindo só a passeio em São Paulo, que vem para tentar buscar reverter essa situação ruim. Então, praticamente teremos uma trocação aqui, talvez, considerando que o São Paulo vá ter muito espaço para contra-atacar. Então, vai ser um jogo difícil de match odds, de resultado final. Se você é Panther, eu não vou te indicar a vitória do São Paulo em 55, nem seca, nem no empate anula, porque por mais que eu saiba que hoje é muito mais propenso do São Paulo vencer esse jogo aproveitando os erros do Sport, o São Paulo não precisa vencer.
Não tô dizendo que o São Paulo vai jogar com o regulamento debaixo do braço, tá? Eu tô dizendo que o Sport pode dificultar muito a vida do São Paulo e pode tentar, talvez, vencer o jogo por 1-0 ou, obviamente, tentar fazer o segundo e não conseguir. Então, eu não vou te indicar essa vitória do São Paulo. Eu acho que o São Paulo vence porque o Sport tem que fazer uma partida perfeita e, geralmente, quando você faz uma partida ofensivamente perfeita, dificilmente você não deixa espaço lá atrás. Você acaba subindo muito, principalmente no final do jogo. Tipo, o jogo tá 1-0, o Sport tem que empatar, tá todo mundo no segundo tempo, finalzinho de jogo, o São Paulo vai lá no contra-ataque e pode matar o jogo. Então eu acho complicado a situação do Sport, mas eu não te indicaria a vitória do São Paulo. O que eu gosto de pensar por aqui é o over 1,5. O mercado não acredita tanto. O mercado acha que talvez, pelo São Paulo ser o favorito, ele não precisar vencer. Ele acha que esse jogo tende a ficar um pouco mais marasmo, né? Um jogo no marasmo. Mas, sinceramente, eu acho que o Sport vem para se expor e eu acho que o São Paulo vai ter espaço aqui para contra-atacar. Gosto de pensar num cenário para 2 gols. Não duvido que a gente possa ter um ambas marcam, mesmo fora de Recife, mesmo em São Paulo. Porque, se eu não me engano, lá em Recife, o Sport ficou com um homem a menos. Eu posso estar falando besteira aqui. Eu vou até pegar o primeiro jogo, mas eu acho que sim, tá? Eu acho que o primeiro jogo entre eles, o Sport ficou com um homem a menos. Deixa eu dar uma olhada aqui. Foi aos 62 minutos, o Fabinho foi expulso. Eu lembro que ele até fez um post no Instagram pedindo desculpa, dizendo que ele prejudicou o time e tudo mais. Depois daquele 62 minutos, São Paulo fez um gol 71 com o Luciano e depois com o Marcos Paulo aos 89. Então, o Sport, não dá pra gente considerar que essa derrota do Sport por 2-0 foi um jogo onde o São Paulo amassou o Sport completamente. O Sport provavelmente levava perigo também quando tinha 11 jogadores. Então, acredito que com esses 11 jogadores em campo, o Sport também tem a capacidade de marcar e se ambas marcam não me parece tão ruim, tá bom? Mas, pra match odds, pra trade, é complicado e resultado final eu não te indico. 8 horas da noite, Fla-Flu. Isso aqui é, cara, puro suco do Rio de Janeiro. É difícil demais analisar esse jogo. A gente tem um Fluminense jogando de uma maneira única com o Diniz e muita gente ainda critica a forma de saída de jogo do Diniz e ele já explicou, já demonstrou que funciona. Eu já fui um crítico dessa saída de bola e eu já fui um cara depois que voltou atrás em relação a isso. Acho que é um futebol muito bonito de se ver, é ousado, é diferente, é dele, é próprio dele, tá? O Diniz é único, mas o Flamengo nas últimas partidas, principalmente quando se propõe a marcar pressão, ele tem conseguido incomodar muito o Fluminense. É óbvio que o Fluminense foi campeão carioca em cima do Flamengo, o Fluminense tem total capacidade de se aproveitar dessa defesa desorganizada que tem o Flamengo. O Flamengo ainda não se encontrou defensivamente, já saiu matéria essa semana falando sobre panela entre Gabigol e Davi Luiz, enfim, um racha no elenco, papapá. Mas, cara, jogos de Copa, assim, geralmente as pessoas se unem e tudo mais. O que a gente precisa analisar nesse jogo para sair um pouco dessa caixinha? O primeiro jogo foi 0-0. Se fosse um cenário diferente, o primeiro jogo tivesse terminado com vitória de uma das duas equipes, o segundo jogo ditaria um cenário completamente distinto, provavelmente tendendo a mais gols, né, um jogo mais aberto. Com o primeiro jogo 0-0, você tem mais ou menos um reflexo do primeiro jogo, só que agora o mando é do Flamengo, então a torcida do Flamengo vai estar provavelmente em maior número. A torcida do Fluminense fez um barulho danado. Só que, no primeiro jogo, com o São Paulo contra o Fluminense, o Flamengo optou pela marcação alta. Nos jogos da final do Carioca, quando ainda tinha o Vitor Pereira à frente da equipe, se eu não me engano, no segundo jogo, onde o Flamengo tomou uma goleada do Fluminense, ele não fez essa marcação-pressão. E é bem claro, fica bem nítido de se ver, que quando o Flamengo encaixa essa marcação alta contra o Fluminense, e o Flamengo sabe fazer isso, o Fluminense tem muita dificuldade de sair. É óbvio que todo ônus, ou seja, toda dificuldade, tem um bônus. Quando você consegue sair da pressão, você consegue criar muita chance de perigo. Não foi o que aconteceu no primeiro jogo dessas oitavas de final. O Flamengo teve muitas chances de perigo contra o Fluminense. O Flamengo poderia ter aberto o placar em várias situações, principalmente no primeiro tempo, porque é onde o Flamengo consegue ter mais fôlego para manter esse tipo de marcação. Então, muito provavelmente, o Diniz não vai mudar o seu jogo. O Diniz não é aquele tipo de treinador que vai mudar completamente o seu estilo para poder se adaptar ao time adversário. Geralmente, é o time adversário que tem que se virar para poder segurar essa saída de bola do Diniz. Então, eu acredito que o Diniz vai continuar fazendo uma saída de bola lá de trás. O que a gente precisa confirmar são duas coisas. Primeiro, se o Flamengo vai de novo marcar pressão, se essa vai ser a tática do time do Sampaoli. E segundo, se o Fluminense vai ter alguma outra maneira de jogar, que eu acho difícil, que não seja essa. Não vejo o Fluminense dando chutão, não vejo o Fluminense fazendo lançamento longo, não vejo. O Fluminense gosta de jogar com a bola no pé. Então é muito provável que, se o Flamengo fizer uma marcação-pressão bem encaixada como fez no primeiro tempo, o Flamengo consiga dificultar
facilitar a vida do Fluminense. Se o Flamengo optar por não fazê-la, a gente vai ter um jogo mais aberto, porque o Fluminense vai conseguir subir, ultrapassar linhas e aí conseguir criar o seu jogo, tá bom? Outra coisa, se a marcação não for bem feita, o Fluminense vai colher todos os frutos desse risco. E outra coisa também, só acrescentando, fazer uma marcação-pressão dessa exige grupo unido. Então, se você perceber que, como saiu matérias por aí, eu não sou muito de ficar olhando matéria, mas tudo bem, saiu matérias por aí, de que existe um racha no Flamengo. Marcação-pressão se faz com todo mundo ajudando. Não tem como fazer marcação-pressão com um jogador só correndo, ou com 2 jogadores só correndo. Porque aí você não consegue fechar os espaços. Quer ver? Bota 3 zagueiros tocando bola e deixa só um atacante marcando pra você ver o que acontece. Vai virar bobinho. O atacante vai no cara da bola, a bola vai ser passada pro outro zagueiro. Isso aí é básico. Se você tiver igualdade numérica, 3 contra 3, aí você já consegue começar a fazer uma marcação-pressão. Então, o Flamengo precisa tomar essa iniciativa, o Flamengo tem que estar unido na marcação e, por fim, o Flamengo tem que ter fôlego, porque é difícil, você não tá com a bola, geralmente quem corre é a bola, você não tá com a bola, você tem que correr atrás dela. Os jogadores do Fluminense vão fazer o quê? Vão tentar tocar rápido para sair da pressão. E o Flamengo vai ter que tentar engolir essa marcação. Se o Flamengo cansar, muito provável que isso aconteça no segundo tempo, o Fluminense passa a ter mais espaço. Outro cenário, e aí lá vem o Theo com mais um cenário. A gente tem que cobrir todos os cenários para estar bem preparado. Se acontecer um gol, como as duas equipes vão lidar? Porque já é o jogo da volta. Não tem um próximo, não tem um terceiro jogo. Então, se o Flamengo marca primeiro, o Fluminense ele pode começar a entrar numa situação de desespero, de começar a dar balão, ou de errar mais o passe nessa pressão, porque para você sair desse tipo de pressão, você tem que estar muito concentrado. Essa é uma hipótese. A segunda hipótese é o Flamengo marcar e relaxar e dar espaço para o Fluminense. Aí o Fluminense vai adorar. Outra situação seria o Fluminense conseguindo uma troca de bola rápida, marcar o primeiro gol, e aí você mexe com o emocional do Flamengo. Talvez não consiga voltar a fazer uma boa marcação-pressão e possa tomar mais gols. Entende? Tem vários cenários. É mais fácil para a gente começar a traçá-los, porque, principalmente eu que sou trader, você também pode ser trader, ou você é um apostador ao vivo, de live, né? Você tem que saber como reagir. Porque quando você tá bem preparado, você não toma susto. Quando você não toma susto, você não fica ansioso para fazer cagada. Você tá preparado. Se acontecer tal coisa, eu vou ficar de fora. Se acontecer tal coisa, eu vou entrar no mercado. Entendeu? Então, esse eu acho que é o tipo de cenário que a gente vai ter por aqui. Olhando números, Fluminense, fora de casa, 2 vitórias no Brasileirão em 5 jogos. Flamengo, dentro de casa, 3 vitórias no Brasileirão em 5 jogos. Vem de um empate contra o Cruzeiro, né? 9 gols marcados, 4 gols sofridos, o Fluminense marcou 7, sofreu 7. Não é um bom início do Fluminense fora de casa. Vem de derrota contra o Corinthians no último jogo, por 2-0, se não me engano, 2 gols do Roger Guedes. Vem de derrota para o The Strongest e vem de derrota no Clássico para o Botafogo. E depois teve o 0-0 aqui contra a equipe do Flamengo. Então, não é uma sequência tão boa. Só que o Flamengo também não vem numa super sequência. Empatou com o Cruzeiro, empatou com o Nublense fora de casa, muito criticado naquele jogo, foi horrível. Venceu o Corinthians dentro de casa no Maracanã, num jogo onde ele não jogou bem, na Bacia das Almas, venceu com um gol do Léo Pereira machucado, e aí depois teve aquele 3-2 contra o Bahia, naquele jogo também onde o Flamengo passou sufoco com 2 a mais. Então, eu não vejo o Flamengo assim tão bem, tá? Mas o estilo de jogo do Flamengo tem encaixado contra o Fluminense. Isso é importante lembrar. Vamos ver o que o Diniz vai aprontar. Vamos lá, se você é trader, o que eu tô preparado para fazer nesse jogo? Se eu sou trader, eu venho para trabalhar correção de preço, ou seja, eu quero estar contra quem tá pior em campo. O Fluminense, saindo com a bola do seu campo em situações de risco, não necessariamente significa que ele tá pior em campo. É um risco que ele aceita correr. Quem vai ditar se eu vou entrar contra o Fluminense ou não é o quão bom está a marcação do Flamengo. Se a marcação do Flamengo estiver tão encaixada como foi no primeiro jogo, no jogo de ida, também no Maracanã, quero estar contra o Fluminense, porque foi isso que eu trabalhei no primeiro jogo e deu certo, por mais que eu não tenha pego o gol. Agora, se eu ver uma dificuldade de marcação do Flamengo, não tô encaixada, o grupo não tá unido, não tá marcando junto, ou o Flamengo tá optando por não fazê-la, difícil, aí eu ficaria de fora, tá bom? Em relação ao mercado de gols, seja você trader ou punter, não consigo ver tanto valor num jogo empatado. Gosto de pensar numa situação para 2 gols, porque eu imagino que a gente pode ter um gol por aqui, se a gente repetir o cenário do primeiro jogo nesse segundo, provavelmente a gente vai ter gol. Primeiro jogo não teve gol por detalhe, principalmente do Flamengo, tá? Em relação a essa marcação que eu comentei. Então, acho que a partir do momento que a gente tiver um gol, os espaços vão começar a abrir. Seja porque o time que tomou tem que ir para cima, seja porque o time que fez deu uma relaxada. Então, eu gosto de pensar no cenário de 2 gols. Mas seria ainda melhor trabalhar esse cenário de 2 gols no live, depois do primeiro gol. Ao invés de pegar, eu prefiro, tá? Ao invés de pegar a odd do over 1,5 a 1,30,
quinta, eu posso esperar o primeiro gol acontecer, seja ele no primeiro tempo ou no início do segundo, entender a leitura novamente do jogo, identificar os espaços e aí sim, talvez pegar essa cotação do over limite, porque o over 1,5 vai ser limite, depois tiver 1-0, acima de 1,80, 1,90, 2, porque é uma odd muito mais saudável, né? Vamos ser sinceros. Em relação ao mercado de resultados, eu não consigo ver favoritismo. Eu entendo que o mercado está precificando como favorito o Flamengo, não por conta de mando, mas por conta do estilo. E porque o Flamengo conseguiu mostrar que por esse estilo ele consegue complicar a vida do Fluminense. Cabe a gente verificar se o Flamengo vai de novo continuar aplicando essa marcação-pressão, se o Fluminense vai ter dificuldade de sair dessa pressão e se o Flamengo vai aproveitar as chances que aparecerem para ele. Porque uma hora, se você continuar perdendo chances, o Fluminense vai acabar aproveitando, tá bom? Não vejo valor em te indicar mercado de resultados. Para mim, qualquer um que passar aqui seria justo, porque é o risco que o Fluminense gosta de correr, tá? É o que eu sempre falo por aqui. Quem busca esse ônus sabe que o bônus está ali na frente. Cabe ao Flamengo fazer uma partida perfeita na marcação, porque se não fizer, o Fluminense vai aproveitar e o Fluminense, quando tem espaço, é letal. Eu acho que é um jogo para pelo menos 2 gols. Nos jogos extras dessa quinta-feira, nós temos 1h da tarde o Bodø/Glimt, na Noruega. Isso aqui não é o campeonato norueguês, é a Copa da Noruega, segunda rodada. Então é uma rodada lotada de jogos, tá? Não tenho certeza se o Bodø/Glimt levará o time titular ou não, assim como eu não tenho certeza se o Molde levará o time titular ou não. Não temos cotação ainda, mas é jogo único, tá? Imaginando que essas equipes devam passar de fase, pode ser uma situação para você ficar de olho. É extra, tá? É extra. Vale a pena ficar de olho se você tiver um tempo. 1h45, nós temos os playoffs de Europa League da Holanda. Aqui eu tenho o Heerenveen contra o Twente. O Twente foi muito bem essa temporada dentro de casa. E também temos o Trash e o Sparta, que eu não acrescentei aqui, mas também tem esse jogo. Esse jogo do Heerenveen é 1h45 horário de Brasília. Às 16 horas temos o Trash e Sparta. Nos playoffs de rebaixamento, não é os playoffs de acesso, tá? Aqui é os playoffs de rebaixamento da Itália, segunda divisão. Breccia contra Cosenza. Já é o segundo jogo. O primeiro jogo, se eu não me engano, foi 1-0 para o Cosenza e o Breccia vai ter que reverter esse placar dentro de casa. Geralmente, jogos da segunda divisão da Itália são bem truncados, né? Mas existe já uma diferença de placar, então o Breccia vai ter que vir para cima. Aí tem que ver se o Cosenza vai querer contra-atacar, caso o Breccia se exponha, tá? E por último, à noite, o Boca Juniors enfrenta o Arsenal de Sarandi, que é o último colocado na tabela, com 4 vitórias apenas em 18 jogos. O Boca não faz assim uma temporada absurdamente boa, principalmente fora de casa, com apenas 3 vitórias, mas é favorito. Se você tiver um tempinho à noite, eu não consigo trabalhar esse horário, porque eu já tô no 5º sono. Aqui na roça a gente dorme cedo, mas pode ser uma oportunidade. Se você só tem a noite para trabalhar, pode ser um bom jogo acompanhar esse jogo do Boca Juniors, tá bom? Vou ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma maneira, e agora, se você puder me ajudar, vai ficar muito mais legal, que é deixando o seu like aí no vídeo, já ajuda muito, e se gostou do conteúdo, se inscreve para continuar acompanhando a gente aqui nesses próximos dias, principalmente agora nessa pausa europeia. Não vou abandonar vocês, espero que vocês não me abandonem, estaremos aqui todos os dias buscando oportunidades para trabalhar ou para não trabalhar, porque não fazer nada em situações de risco também é trabalhar, tá bom? Muito obrigado pela companhia, um grande abraço, fica com Deus e até sexta-feira.